Boa noite a todos mais uma vez. Agora nós vamos estudar o sikhismo, como eu faço em todas as aulas. Vamos ler o artigo 18 da Declaração Universal do Direito do Homem. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público e em particular. Então nós estamos aqui numa sala de aula, só que como nós temos alunos online, e eles podem também participar da aula, que depois a gente edita e coloca lá, e eles têm o mesmo conteúdo de vocês. Bom, sikhismo, a religião dos gurus, os guias. O turbante, eles não cortam o cabelo. Deixa eu já adiantar, eles não cortam o cabelo. Consegue imaginar? Não cortam o cabelo. O cabelo é uma coisa sagrada que traz poder espiritual. E os homens não cortam a barba também. E então eles usam o turbante, que tem a ver com a religião, ligação com a religião. E pelo menos 3 cores principais. A preta, porque a Inglaterra, quando comandava lá ainda, fez um ataque lá com rifles, com homens, os ingleses armados contra eles, indefesos. Eles estavam desarmados e houve um massacre, 1900 e alguma coisa, 1919, se não me engano. Então, em função disso, eles usam para rememorar, para lembrar, eles usam o preto, turbante preto. Também usam o branco já é espiritual, pureza, usam o branco. O Gandhi não usava turbante, irmã. Ele não era Sikhs, ele era hindu. Mas legal, e você vai ver a diferença agora. E tem o azul também, o azul, que também representa essa questão da religiosidade, do céu, da contemplação. E depois tem esse aqui, já é amarelo. Aí, irmã, aí pode usar da cor que você quiser, tem que usar o turbante. Eles usam o turbante. Então existe um preconceito contra os Sikhs. Vocês já viram nos Estados Unidos, de vez em quando você assiste um filme e tem um Sikhs dirigindo táxi? Alguém já viu? Sim. Não é? Parece que eles... Não é isso, amor? Já viu? A gente sempre vê junto, comendo pipoca. Tudo bem, tem nada. Bom, quantidade de Sikhs no mundo: 8 bilhões é a população. Tem 25 milhões. 25 milhões. Então isso não representa nada. Por isso que aquela agulhinha ainda é muito, ainda que eu mostro ali no gráfico. Aquela agulhinha lá é um número pequeno. Quer ver? Eu fiz uma comparação aqui. Deixa eu mostrar mais na frente. Cristianismo histórico, 1990 nós aprendemos, porque eu tiro 33 anos de Cristo, que eu considero o nascimento com a descida do Espírito Santo, com a ascensão de Jesus. Sikhismo, 500 anos. Ora, se ele tem 500 anos, quantos anos tem o nosso país? Quantos anos tem o Brasil? Ah lá, bombeiro. 523, 500 anos? Mais ou menos, número redondo? Então, é quando nasceu essa religião. Então, quando essa religião nasce, já tem o cristianismo, tem o hinduísmo, tem o judaísmo e tem o islamismo. Olha lá, irmão, lembra que a gente estava discutindo isso aqui? Tem tudo agora. Só que o sikhismo vai nascer lá no norte da Índia, lá no norte com Paquistão, bem lá em cima. Então ele está longe do judaísmo e do cristianismo. Mas quem está lá agora? Lá já está na expansão, já chegou lá o islamismo. E na Índia você vê, não tem aquela guerra entre eles? Lembra quando o Paquistão se separou? Lembra? Então no Paquistão tem muito muçulmano. Já na Índia, hinduísmo. Lembra que tem a briga entre eles, aquela confusão? Então são duas religiões distintas. Consegue imaginar quando o muçulmano olha para um hindu, aquele monte de idolatria, aquele monte de Deus, aquele monte de hindu que só crê em Allah? Consegue o muçulmano, o choque cultural que tem entre eles? Então, isso acontece lá. E o que acontece? É uma religião desconhecida no Ocidente,
Vocês já viram aqui no Rio? Eu nunca vi no Rio. Ali eu nunca vi. Vocês já viram? Eu também nunca vi aqui não. Seus adeptos encontram-se na sua maioria na região indiana de Punjab. Fica onde? Está vendo aquele mapa ali? O branco lá embaixo é Índia, lá em cima, do lado esquerdo é o Paquistão. Está vendo aquele vermelhinho? É o estado deles. O estado deles, eu coloquei aqui, deixa eu voltar aqui. O estado deles, tem uma área de 50 mil metros quadrados. Vamos chutar aqui para vocês. Mais ou menos, o Espírito Santo tem mais ou menos isso aí. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas mais ou menos para ter uma ideia. E só que ele tem uma população 7 vezes maior que o Espírito Santo. Então imagina um estado com o Espírito Santo e você coloca 7 vezes mais os habitantes do que no Espírito Santo. Só para ter uma ideia, tá, gente? Esses números depois não são exatos. Só para você ter uma ideia, eu faço isso para o aluno pegar uma dimensão. Você vê, né? A Índia passou agora a China. Passou a China em quantidade de habitantes. 1,5 bilhão, passou a China, um pouquinho, mas passou. E vai passar mais ainda, porque a China tem controle de natalidade, né? Bom, tranquilão até aí? Alguma dúvida? Vamos lá. Exige uma intensa vida devocional para com seu Deus. Declara defender uma vida reta e que preserve e respeite a igualdade, gênero humano e a justiça social. Olha que coisa linda, gente. Gênero humano. Olha como a mulher já tem problema no hinduísmo. As mulheres têm problema no islamismo, não tem? Então, agora nessa religião não, ela vem para trabalhar isso aí, ela iguala o gênero. Isso é importante. Justiça social, é uma palavra que está na moda, não está? Olha aí. Então, para o tempo dela, é uma religião avançada. E também é uma religião da reforma. E nós vamos ver por quê. É considerada uma religião de reforma, pois protesta contra alguns conceitos do hinduísmo e do islamismo. E dessas duas grandes religiões, eles trazem seu corpo doutrinário, tarefa conferida ao seu fundador, o principal dos gurus, Nanak. Guarda esse nome, Nanak. É o principal guru. Guru é o que ensina, o que carrega o ensinamento pesado, ele que carrega o peso, o saber. Guru, o Nathanael Rinaldi, que Deus o tenha, está com o senhor, ele estudou, foi o nosso presidente no ICP, ele estudou mais de 50 anos o Adventismo, para classificar o Adventismo como seita, e a gente chamava ele de Guru Nanak. Guru, é o mestre, é o guru. Bom, então, veja se você entende. Olha só, você tem lá nesse período, depois, olha que interessante, 2000 anos que existe o hinduísmo, mais 1500 anos, 3500 anos de hinduísmo, e pouquinho menos de 1000 anos de islamismo. Gente, olha o tamanho da coisa, 1000 anos de hinduísmo, de islamismo, e 3.500 anos, porque não são 2000 anos antes de Cristo, com mais 1500. O Islã surgiu no ano 1400, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então você imagina como que esse povo está vivendo essas duas religiões. E eles estão ali naquela fronteira com o Paquistão. Estão ali, exatamente. E aí ele vai pegar, ele é daquela cidade, Punjab, ele vai pegar, ele cresceu dentro dessas duas religiões, não é verdade? Cresceu ali, no meio, porque nós somos produtos do meio, nasceu ali, viu aquilo, como é que funcionava, e aí ele vai pegar, ele vai ver pontos que ele não concorda, nem com o islamismo e nem com o islamismo, e vai criar novas doutrinas para esta nova religião. Então, com certeza, uma coisa que ele passava mal era de ver o comportamento da mulher, o infanticídio que existia, matavam crianças, eram coisas terríveis nessas religiões aqui. E ele vai então trabalhar isso, a justiça social, a miséria, lembra do Rajá lá, os governadores, marajás, o povo na miséria, então ele vai trabalhar isso aí. Rasta. Então tá aí, Nanak.
Se ele nasceu em 1469 e morreu em 1539, ele viveu quantos anos? 70 ou 80? 70. 70 anos, que é 60, 70 para 40, 70 anos ele viveu. Viveu bem, esse é o... Olha lá a perninha dele lá. Não há, olha o que ele disse: não há hindu nem muçulmano, mas apenas o homem. Que caminho devo eu seguir? Seguirei o caminho de Deus. Deus não é hindu nem muçulmano, e o caminho que eu sigo é o de Deus. Palavra bonita, né, irmão? Arrasou, né, meu? Gostei, parabéns. Olha, que palavra, irmão. É mais ou menos assim: Deus não é nem assembleano nem batista, né? Não tem nada a ver. Foi bem, não foi? Mandou bem. Nanak disse ter sido levado à corte de Deus. Lá foi-lhe oferecido uma taça de anrita, néctar, e dada a ordem. Isso aí é uma bebida, não é de flor, não. É uma bebida meia divina, dos deuses. É um negócio que leva... Já viu isso aí? No néctar, que a gente fala daquela a planta produz, né? O néctar. Néctar, exatamente, é isso aí. Então ele tomou a taça, rapaz, considerado. Vamos lá. Agora vamos ver o que Deus falou para ele, né? Esta é a taça da adoração ao nome de Deus. Beba. Eu estou com você. Eu o abençoo e eu o levantarei. Quem quer que se lembre de você contará com o meu favor. Vá, faça o regozijo de meu nome e ensine outros a fazê-lo. Eu agraciei o dom de meu nome a você. Deixe este ser o seu chamado. Nossa, ele saiu falando em línguas. Eita, pentecostal. Um gás, né, irmão? Olha, revelação. Então também é uma religião de revelação. Tá vendo? O islamismo não é uma religião de revelação? Lembra do budismo também, que ficava buscando a revelação? E o que é um sikh? Olha lá o turbante. Então, para eles, o cabelo e a barba, para o homem, para a mulher, o cabelo. Não cortam. Os sikhs se dominam discípulos de Deus. Discípulo. E seguidores dos escritos e ensinamentos de um grupo seleto de 10 sikhs, gurus sikhs. São 10 gurus sikhs. A obra sagrada que encerra a sabedoria destes ensinos é o Guru Granth Sahib. Na verdade, o Granth Sahib não é uma pessoa, são os ensinos, é a palavra. Olha que interessante, gente. Quem é a palavra de Deus? Jesus não é a palavra. Então, o ensinamento juntado desses 10 gurus surge o Granth Sahib, quer dizer, a palavra, que é o livro sagrado deles. Interessante? Essa escritura é também designada por meio da palavra guru, porque é o que eu falei, os sikhs a relacionam à palavra, não somente a homens, mas também a Deus, as escrituras. A Bíblia tem 31.104 versículos, lá tem 29.000 e alguma coisinha de versos. É uma Bíblia, é o mesmo tamanho, considerando, e é tudo escrito em forma de rima. O teor dos seus ensinamentos é prático e universal, isto é, pode e deve ser seguido por todo gênero humano. Pelo menos esta é a aspiração sikh. Ao gênero humano, está vendo que essa palavra? Gênero humano. Igualdade, homem e mulher. É uma religião avançada para o seu tempo, não é? E hoje ainda estão brigando aqui no Brasil para igualar as mulheres. Não, ela é considerada. O cânon sikhista, que eu acabei de falar. Os sikhitas preferiam compor seus próprios escritos sacros, que são baseados nas interpretações particulares, derivadas de ideias difundidas nestas religiões, islamismo e hinduísmo, o que acaba gerando uma miscelânea teológica, porque são religiões opostas. Vocês estão lembrados quando nós estudamos o islamismo?
quando nós estudamos. Você sai do monoteísmo, do islamismo, e você tem o hinduísmo politeísta. Milhares, são incontáveis os deuses. Como é que você vai juntar isso aí? Aí vira uma miscelânea. O livro é composto por uma coletânea de poemas de várias dimensões, fazendo um total aproximado, olha lá, 29.500 versos. A Bíblia tem 31.104 versículos. Varia um pouquinho, mas vamos considerar isso. 31.104 versículos. Então é quase, não é isso? É quase a quantidade. Eu não sei na língua o tamanho de cada verso, mas versículo, verso, mais ou menos. Todos em rima, com um teor que enfoca a atenção sobre a exaltação do nome divino. Esse também é o nome divino, é falado muito, além de advertências pertinentes à conduta diária de seus seguidores. A moral, de novo, aí é bem rígido o comportamento. Só que existe um preconceito contra eles, né? Mas um preconceito, de repente, eles até usam roupa ocidental. A roupa, o paletó, terno, mas o turbante não tem como. Você sempre vai ver um sikh de turbante, terno, gravata e turbante, não pode. Eu já vi, eu morei numa cidade fora do Brasil que tinha muito simples. Na farda deles, quem era guarda de trânsito usava farda, mas o cap não. Ah lá. Sim. Só onde a senhora morou? Canadá? Eu tenho uma sobrinha morando lá. Tem, né? Então, nos Estados Unidos eu sei que tem também a colônia deles. Existe um preconceito, mas são gente boa. Pelo menos o que prega é uma religião de paz, entendeu? O que prega os ensinos dos gurus. A teologia sikhista detém uma crença quanto à divindade que se assemelha ao islamismo. Se assemelha. A primeira declaração de Nanak, que é o fundador, lembra do Nanak? Aí tem hora que vem Nanak com K de quilo, com Q, mas é transliterado do português, tanto faz. E a esse respeito consta no Granth Sahib. Ele diz o seguinte, então o Granth Sahib é a Bíblia deles, que é também chamada de um guru, mas é a palavra, assim como nós vemos a palavra, Jesus é a palavra. Consegue entender a ideia? Então esse escrito deles é a palavra, que é uma coleção daqueles 10 gurus. Agora até antes dele tem alguns escritos, mas pode considerar que esses 10 gurus que produziram essa obra. Há somente um Deus. Opa, bateu? Há somente um Deus, cujo nome e verdadeiro Criador, isento de temor e inimizade, imortal, não nascido, autoexistente, grande e generoso, o verdadeiro que estava no começo. E aí? Tem heresia aí? Bora, gente. Ih, professor, eu estou vendo. Há somente um Deus, cujo nome é verdadeiro Criador. Eu procurei na literatura deles, mesmo não é, eu pensei que era um mas é um mesmo. Cujo nome é verdadeiro Criador, isento de temor e inimizade, imortal. Não, imortal. Não, Deus é imortal, é eterno. Imortal, não morre, é eterno, imortal. Tá certo. Não nascido, autoexistente, grande e generoso, o verdadeiro que estava no começo. Pronto. Não é o alfa, o ômega, o princípio. Então, foi bem, não foi? Foi bem. Até agora. Agora veja bem, a salvação se daria por meio de uma assimilação introspectiva de Deus que alcança o espírito, do eu de cada indivíduo em relação à alma do mundo místico. Este conceito atinge uma forte semelhança à ideia que refere salvação que é propagada entre seguidores do hinduísmo. Está vendo que é a miscelânea? Ele estava lado a lado do
islamismo. Agora a salvação ele já pendeu para o lado do hinduísmo. Porque a salvação no hinduísmo tem a reencarnação. Que você é o eu, seu eu. Você tem que, no budismo, por exemplo, aniquilar o teu eu. Assim como se dá com os hindus, os siquitas creem na mesma forma de salvação pela fé em seu Deus, na doutrina do karma, na transmigração da alma, que é a reencarnação. Transmigração é a alma sai de um corpo e nasce em outro. Discorda, porém, do politeísmo hindu, das peregrinações ditadas pela norma na ritualística e do modo de vida asceta, embora aplique a adoração ao que é puro. Então, por exemplo, eles já não são vegetarianos. Pode comer carne, pode comer, carninha levinha, pode comer. E aquela vida também de asceta que ele fala aí, é separada de monge, já não tem isso, já tem liberdade de viver. Então isso eles são contra, e também o tipo de ritual hindu são contra. Rejeita também os escritos hindus, os Vedas, que nós já estudamos, e a degradação a qual as comunidades hindus infligem suas mulheres, por acreditar que elas mereçam consideração mais elevada. Aí que nós aprendemos que ela é uma religião para a época dela avançada. Aí a irmã, não, irmão, eu quero ser siquita, vou para essa religião aí. A mulher é muito considerada, mesmo nível. Isso é importante, não é, irmãos? Um ponto positivo. Assim como os muçulmanos, os sikhs são reverentes aos escritos sagrados, entendendo ser correta a linguagem de sucessores que se forma após a morte do seu fundador, o Nanak. Para os sikhs é o Maomé, para os muçulmanos, né? O Maomé é profeta, os sikhs ele é o Nanak aí. Além de adotar uma estrutura de governo que esteja intimamente ligada à religião. Então o sistema deles de governo, que é um status que eles vivem lá em cima, bom, no hinduísmo, no islamismo é assim também. O sistema de governo está ligado à religião. Lembra que nós aprendemos isso aí? Ele tem uma vida muito religiosa, vamos dizer assim. E aí, a senhora chegou a ver o comportamento deles lá? Ou a senhora só via? Em divergência aos muçulmanos, os sikhs destacam a natureza colérica de Maomé, enquanto Nanak era um líder gentil. Desta mesma forma, a divindade sikh não é rude e severa como aquela do Islã. Entenderam? Porque o Alá é soberano, ele não tem essa ligação com a gente, como tem no cristianismo, de chamar Deus de pai. Alá não tem filho. Alá é soberano e a vontade dele está acabada, não tem conversa. Já a concepção, Alá, não é rude e severa como aquela do Islã. Está vendo? Então, tranquilão?